Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre os casos da Sujin, integrante do G-Idol, e do Hyunjin, integrante do Stray Kids, pra gente falar um pouco sobre se eles vão realmente sair dos grupos, o que tá acontecendo. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e é isso, vamos lá! Antes da gente falar sobre essa grande dúvida que é se a Sujin vai realmente voltar pro G-Idol e se o Hyunjin vai realmente voltar pro Stray Kids, acredito que é preciso que a gente relembre muito bem tudo o que aconteceu até o momento, para que não fiquem pontas soltas e para que a gente possa ir mais a fundo nessas histórias, para chegar numa possível conclusão do que vai acontecer com eles. Lembrando que tudo que vai ser dito nesse vídeo são apenas hipóteses, não temos nada confirmado por nenhuma das duas empresas. E eu também não vou falar se eu acho que os dois são inocentes ou são culpados, porque não cabe a mim julgar esse tipo de coisa. Vamos começar pelo caso da Sujin, integrante do G-Idol, que em fevereiro desse ano, 2021, foi acusada de ter praticado bullying, ter participado de uma gangue, ter roubado dinheiro e uniformes escolares e ter fumado mesmo sendo menor de idade. E eu sei que muita gente leva isso como brincadeira, porque aqui no Brasil foi muito normalizado esse tipo de coisa, pessoas menores de idade fazerem coisas que são proibidas, mas a Coreia leva esse assunto muito a sério, porque sempre que sai notícias de que algum idol bebeu ou fumou enquanto era menor de idade, o país vira um caos e todo mundo cai matando em cima da pessoa. Mas enfim, como eu disse, esse exposed da Sujin aconteceu em fevereiro. Na época, a Sujin postou uma carta explicando e rebatendo todas as acusações. Ela não lembrava de ter feito algumas das coisas que ela tinha sido acusada. E aí, ok, o assunto meio que morreu, as pessoas pararam de falar sobre. Porém, em março de 2021, a Sujin publicou uma carta no YouTube onde disse que estava disposta a sacrificar a posição dela como integrante do G-Idol caso a inocência dela não fosse provada. Que ela e a Cube iriam reunir todas as informações necessárias e estavam indo até o tribunal para resolver essa situação. E aí a atriz Soshine postou uma carta falando sobre o assunto, contando que a Sujin atacava ela sem motivo nenhum, em diversos lugares diferentes, como na rua, no refeitório da escola, durante o intervalo, falando mal dela, falando mal sobre a aparência dela. Mas ela também disse que a Sujin nunca atacou ela diretamente, mas sim com um grupo de amigos que ela tinha com os quais ela ficava falando mal da atriz. Depois dessas acusações, algumas pessoas saíram em defesa da Sujin, falando que ela nunca fez nada do tipo, que quem fez essas coisas eram as pessoas com quem a Sujin andava, ou seja, os amigos dela, e falaram também que na verdade ela ajudava as pessoas que sofriam bullying na escola, que ela sempre foi muito boa e gentil com todo mundo. E aí, ok, todo mundo parou de falar sobre o assunto de novo, até que agora em abril, o Universe, que é um aplicativo para os fãs se comunicarem com os idols, postou uma declaração falando que a música que será lançada pelo G-Idol com o aplicativo vai contar com a participação só das 5 integrantes que estão ativas no grupo do momento, ou seja, sem a Sujin. Então eles decidiram, junto com a Cube, redistribuir as linhas da Sujin entre as outras integrantes e reduzir ao máximo a aparição dela no MV. Com tudo o que aconteceu e vem acontecendo, e com o histórico de como a Cube lida com polêmicas, com a forma como eles lidaram com a situação da Hyuna e do Idawn, é muito difícil a gente dizer se a Cube vai realmente manter a Sujin no grupo, se eles vão expulsar a Sujin. A Cube é uma caixinha de surpresa em relação a esse tipo de coisa. Eu prefiro acreditar que se fosse mesmo pra Sujin ser expulsa do grupo, isso já teria acontecido. Eu não acho que a Cube ia demorar tanto tempo para resolver essa situação, mas como eles tinham dito que vão levar tudo isso pro tribunal, eu acredito que eles já estão resolvendo a situação, e o que vai definir o que realmente vai acontecer com a Sujin é a resposta do juiz que está cuidando do caso. Isso vai definir se ela vai permanecer no grupo ou não. Agora sobre o caso do Hyunjin, integrante do Stray Kids. Assim como a Sujin, ele também foi acusado lá em fevereiro. Falaram que ele também praticou bullying na época da escola. E o exposed começou pelo site Koreabook, que publicou uma carta da suposta vítima que estava acusando o Hyunjin de ter praticado esses atos. Porém, logo após o Koreabook ter postado essa carta,
eles mesmos publicaram uma outra nota falando que tudo aquilo era falso. E aí a JYP lançou uma nota falando que ia tomar providências sobre a situação e processar quem estava criando rumores. Da mesma forma como no caso da Sujin, o assunto morreu, porém na mesma semana ele reviveu e reviveu com força, já que a suposta vítima alegou que o Hyunjin constantemente implicava com ela, incitou os outros colegas a atacarem essa pessoa em um grupo da turma que eles tinham, tipo um WhatsApp da turma, onde ele também teria falado muitas coisas abusivas, insultado a família da pessoa e discriminado a aparência da mesma, além de brigar fisicamente com outros alunos. Após isso, uma pessoa saiu em defesa do Hyunjin, falando que nenhuma daquelas acusações eram verdadeiras, que na verdade quem sofria bullying na escola era o Hyunjin, que muitas pessoas atacavam ele e implicavam com ele simplesmente pelo fato dele ser bonito, e vocês podem até achar que isso é piada, mas realmente acontece. E não só acontece lá na Coreia, porque aqui no Brasil mesmo, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem o caso do Chaonu, integrante do Astro, que é constantemente bombardeado com hate de diversas pessoas, única e exclusivamente pelo fato dele ser bonito. Pessoas que menosprezam ele e falam que ele não tem talento nenhum e que ele debutou só por ter um rostinho bonito. Coisas essas que também já foram ditas sobre o Hyunjin. Essa pessoa que saiu em defesa do Hyunjin também falou que, na verdade, a pessoa problemática foi a pessoa que estava acusando o Hyunjin, porque essa pessoa vivia implicando com os outros e criando brigas extremamente desnecessárias. A JYP se pronunciou, disse que ia averiguar os fatos e pouco tempo depois fez outro pronunciamento negando todas as acusações que haviam sido feitas. Porém, após isso surgiram outras supostas vítimas do Hyunjin. A JYP foi atrás dessas pessoas, conversou com elas e mais tarde publicou uma nota falando que era muito difícil confirmar alguma coisa porque nenhuma das informações, nenhum dos fatos dados por essas supostas vítimas batiam, que não tinha coerência nenhuma no que era dito. Porém que o Hyunjin havia se encontrado com o autor dessas acusações, já havia se desculpado e que estava meio que tudo resolvido entre eles. Então o próprio Hyunjin postou uma carta no Instagram do Stray Kids, que foi escrita à mão, onde ele pediu desculpa a todas as pessoas que ele possa ter magoado de alguma forma, mesmo que não tenha sido a intenção dele, e que ele vai trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Mas não termina por aí, porque depois de tudo isso, um ex-professor do Hyunjin publicou uma outra carta totalmente em defesa dele, falando que ele entrou em contato com outros professores para confirmar se as memórias que ele tinha estavam certas e que, na verdade, essa turma como um todo era muito problemática, que os alunos eram muito grossos e mal educados uns com os outros, que o Hyunjin pode até ter sido grosso com alguém em algum momento, mas que ele nunca foi agressivo com as outras pessoas e que tudo o que foi dito sobre ele foi extremamente exagerado. E a gente pensou que estava tudo resolvido, porém a JYP publicou uma nota falando que o Hyunjin estaria se afastando das atividades do Stray Kids. E eu sinceramente acredito que esse afastamento dele foi feito como uma forma de esperar a poeira baixar, já que tudo isso aconteceu pouco antes do reality show Kingdom estrear, no qual o Stray Kids está participando. E conhecendo o histórico da JYP, sabendo a forma como eles lidam com esse tipo de coisa, eu acredito realmente que se fosse pra expulsar o Hyunjin do grupo, eles já teriam feito isso. Assim como foi feito com o Jay Park no 2PM, o Jun Hyuk no Day6 e o Woojin no próprio Stray Kids. A JYP não é uma empresa que costuma passar a mão na cabeça dos idols quando eles erram, quando eles fazem coisas erradas. Então eu acredito mesmo que eles só estão esperando as pessoas esquecerem do que aconteceu para poder trazer o Hyunjin de volta. Talvez ele possa aparecer como uma grande surpresa no último episódio do Kingdom, né? Mas é isso, muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.